Muito bem, nós vamos agora ver a vista superior do crânio na sua norma vertical e também a lateral. Então, no aspecto geral, é de um contorno oval com uma superfície convexa formada por partes dos ossos frontal, occipital e ossos parietais. Eles são unidos por suturas do tipo serráteis, que se denominam sutura coronal, que é essa sutura aqui, que é a união do osso frontal com os dois parietais, a sutura sagital, que é essa sutura formada pela união dos dois ossos parietais, e a sutura lambidoide, que é essa mais posterior, formada pelo occipital com os dois parietais articulados. Então, nós temos aqui nesta figura a escama do osso frontal, que está aqui. Aqui nós temos o túber frontal no osso em formação, a sutura coronal, que é essa sutura aqui, a sutura coronal, a sutura sagital e aqui atrás a sutura lambidoide. A união aqui da sutura sagital com a sutura coronal vai formar aqui um ponto denominado de bregma. Então vocês estão vendo aqui um crânio de um recém-nascido. Aqui é o fontículo anterior ou principal, aqui é o fontículo anterior, aqui é o posterior, aqui os ossos ainda se unindo. Então novamente aqui o fontículo anterior. Neste crânio se observa bem aqui a sutura coronal, que é uma sutura serrilhada, aqui a sutura sagital, aqui o ponto bregma, aqui os ossos parietais, formando então a sutura sagital, e aqui o osso frontal, que juntamente aqui com os dois parietais articulados, forma então a sutura coronal. Numa norma lateral, nós vamos então observar aqui a linha temporal. Então veja aqui a linha temporal que delimita aqui superiormente a fossa temporal, onde se insere então o músculo temporal. A gente vê aqui a escama do osso temporal, que é uma porção bastante delgada. Aqui está a crista supramastoide, veja aqui, crista supramastoide, porque está acima da porção mastoide do osso temporal. Então, essa crista, que é a crista supramastoide, ela presta inserção à fáscia temporal e às fibras mais superiores e posteriores do músculo temporal. Sutura escamosa. Então está aqui a sutura escamosa, formada pelo osso temporal, junto aqui com o osso parietal. Asa maior do osso essenoide. Olha aqui o osso essenoide. Aqui também dá para se ver a asa maior do osso essenoide, que faz parte aqui desta fossa, que é a fossa temporal. Arco zigomático. Nós temos aqui o arco zigomático, formado aqui pelo processo zigomático do osso temporal, junto aqui com o osso zigomático. O arco zigomático, ele corresponde a uma ponte entre o neurocrânio e o viscerocrânio. E esse arco, ele é achatado médio lateralmente e, portanto, com uma borda superior, onde se prende aqui, nesta borda superior, a fáscia temporal, e uma borda inferior, que é esta borda aqui,
a borda inferior, onde toma origem o músculo masseter. Então, o arco zigomático, ele separa a fossa temporal, que é essa fossa aqui, de uma fossa que fica aqui embaixo, que é a fossa infratemporal. Nós temos aqui o processo mastoide. Então, aqui está o processo mastoide, que é essa projeção aqui do osso temporal, da porção mastoide. Ramo da mandíbula, olha aqui o ramo da mandíbula. Corpo da mandíbula. Linha oblíqua, importante estrutura nas anestesias mandibulares. Espinha nasal anterior. Então, essa espinha nasal anterior fica aqui na união das duas maxilas, na porção anterior. Crista zigomático alveolar. Olha aqui a crista zigomática alveolar. Ela tem origem aqui no osso zigomático e se dirige aqui para a apófise alveolar. Então, essa crista zigomática alveolar, ela separa a porção anterior da maxila, que é chamada de porção anterior ou facial, da porção posterior da maxila, ou também chamada de infratemporal. Osso lacrimal. Osso lacrimal, ele fica nesta região. Olha aqui o osso lacrimal, em preto aqui. Lâmina orbital do etimoide. Então, a lâmina orbital do etimoide, ela fica fazendo parte do septo ósseo nasal. Forame zigomático facial. Esse forame, que é o forame zigomático facial. Sutura frontozigomática. Então, aqui está a sutura frontozigomática. E a glabela, vista aqui lateralmente. Então, essa lâmina orbital do etimoide, nós vimos na vista anterior. Então, nessa figura, nós estamos vendo aqui este músculo, que é o músculo masseter. Vejam que ele tem uma origem aqui na apófise zigomática, no arco zigomático, na borda inferior deste arco. Vejam aqui a espinha nasal anterior. Aqui nós temos a eminência canina. Aqui fossa canina. Aqui o processo zigomático do osso frontal. Processo zigomático aqui, processo frontal do osso zigomático. Aqui a asa maior do esfenoide. Isso tudo aqui é a fossa temporal. Veja aqui a fossa temporal, onde se aloja o músculo temporal. Aqui a linha temporal, que delimita superiormente esta fossa temporal. Aqui nós estamos vendo o meato acústico externo. Aqui o arco zigomático, novamente. Aqui a glabela. Esta figura mostra bem aqui a crista zigomático alveolar, nesta vista lateral. Aqui também, crista zigomática alveolar, separando então a face anterior da maxila da parte posterior. Veja aqui o túber da maxila. Aqui as foraminas, por onde penetram os nervos alveolares superiores posteriores e também as artérias. Aqui nós estamos vendo o processo pterigoide do osso esfenoide, se articulando aqui com a maxila, e aqui a fissura pterigomaxilar. Aqui, nessa figura, processo frontal da maxila, face orbitária, que é esta aqui, da maxila. Veja aqui uma maxila desarticulada, mostrando aqui a face orbitária da maxila, que forma o soalho da órbita.
Aqui nós temos o processo frontal ou ascendente da maxila, que é este aqui. Aqui é uma maxila desarticulada e aqui uma maxila articulada. Processo zigomático. Então aqui estaria o processo zigomático da maxila, que é esse processo aqui, que se articula com o osso zigomático. E a espinha nasal anterior. Veja aqui a espinha nasal anterior. E aqui também, nesta figura, a gente pode notar então aqui a espinha nasal anterior. Aqui uma outra vista, né, uma outra figura, mostrando bem aqui a crista zigomática alveolar, aqui os jugos alveolares, aqui processo pterigoide do esfenoide. Nessas figuras nós vamos observar então a presença do processo coronoide. Então aqui está o processo coronoide da mandíbula, que fica aqui na parte anterior do ramo. Então nesse processo coronoide, na sua face medial, se insere um músculo temporal, que é um músculo da mastigação, é um músculo elevador da mandíbula. Processo condilar, que é esse processo todo aqui, que é o côndilo, onde tem aqui o côndilo ou a cabeça da mandíbula, que se articula aqui com o osso temporal na fossa mandibular para constituir a articulação temporomandibular, a ATM. Então o processo condilar, ele tem aqui a sua cabeça ou o côndilo e aqui o seu colo. Aqui numa vista anterior, nós estamos vendo aqui a fóvea pterigoídea, onde se insere o músculo pterigoide lateral. Aqui, esse estrangulamento, que é o colo da mandíbula, onde se insere o ligamento temporomandibular. Então está aqui, fóvea pterigoídea, que é essa depressão. Incisura da mandíbula, que é essa incisura. Então a incisura da mandíbula, o que ela faz? Ela separa o processo coronoide do processo condilar. É a incisura da mandíbula. A linha oblíqua é uma linha que fica aqui, nesta região. Olha aqui a linha oblíqua aqui, que é por onde passa, nesta região, o nervo bucal. Então o nervo bucal, ele é muito utilizado na técnica direta, quando a gente faz anestesia do alveolar inferior e do nervo lingual, e às vezes este nervo bucal não é anestesiado. Então esta linha, ela serve de ponto de referência para a anestesia do nervo bucal. Então é importante que a gente então conheça esta linha aqui. O ângulo, antes, vejamos aqui a tuberosidade massetérica. O que vem a ser a tuberosidade massetérica? Então nós temos aqui no ângulo da mandíbula, se a gente passar o dedo aqui nesta região, nós vamos encontrar uma área bastante áspera, rugosidades, excrescências ósseas, que é o ponto de inserção do músculo masseter. Então, o masseter é um músculo elevador da mandíbula. E ele tem duas camadas, uma camada superficial e uma camada profunda. Então, ambas as camadas se inserem nessas tuberosidades, que são as chamadas tuberosidades massetéricas, que fica aqui na região do ângulo da mandíbula, acima do ângulo, na parte lateral do ramo. Ângulo da mandíbula, que é a união do ramo com o corpo da mandíbula. O forame mentual, que está aqui, veja aqui o forame mentual, que é por onde emerge aqui o nervo
e os vasos mentuais. Então, o nervo mentual que vai, no caso aqui, inervar toda a gengiva vestibular de segundo premolar até o incisivo central inferior. Então, este forame, vejam que ele está localizado no corpo da mandíbula, na sua parte lateral, que é a parte externa, a uma mesma distância do bordo superior com o bordo inferior. E, geralmente, na maioria das vezes, ele está bem no longo eixo do segundo premolar. Então, se eu traçar aqui uma linha, esta linha vai coincidir, então, com o longo eixo do segundo premolar inferior. E o segundo premolar é um ponto de referência para a anestesia mentual. Aqui mais duas figuras. Então, a sutura zigomático-temporal, que é essa sutura aqui, do osso zigomático, com esse processo, que é o processo zigomático do temporal. Estamos vendo aqui a eminência articular, numa vista lateral, e aqui, olhando um pouquinho por baixo, essa eminência, ela se continua aqui. Então, essa parte aqui, que corresponde a esta parte, que é a eminência articular, e vejam que ela se continua aqui. Então, ela delimita anteriormente a fossa mandibular, que é onde se aloja o côndilo da mandíbula para constituir, então, a ATM, articulação temporomandibular. Então, aqui está a fossa mandibular, onde se insere aqui o côndilo da mandíbula. Processo retroarticular. O que vem a ser o processo retroarticular? Então, o próprio nome está dizendo retro, atrás, articular, da articulação temporomandibular. Então, é um processo que fica aqui. É esta ponta, é esse processo que impede que o côndilo da mandíbula venha e nesta lâmina, que é a porção timpânica do osso temporal. Então, quando a pessoa sofre uma queda, uma batida aqui na mandíbula, na porção anterior, então o côndilo se desloca para trás e esse processo, ele, de um certo modo, ele segura esse côndilo, impedindo fratura, então, a porção timpânica do temporal, expondo aqui o ouvido médio. Às vezes, esse processo ele se parte, ele se fratura, se for uma pancada muito forte, um traumatismo muito grande. Parte timpânica do temporal. Então, a parte timpânica do temporal é apenas esta lâmina aqui, que forma a parte anterior poro acústico externo. Então, poro acústico externo é este orifício e no interior o meato acústico. Processo mastoide. Então, aqui está o processo mastoide do osso temporal, local de inserções musculares. Côndilo occipital. Então, aqui está o côndilo do occipital, que fica na base aqui do osso occipital. A gente vai ver esse côndilo numa vista melhor quando a gente observar o crânio numa vista inferior. Então, o côndilo do occipital, o próprio nome está dizendo côndilo. Côndilo é uma porção articular. Então, o côndilo do occipital, ele vai se articular com a primeira vértebra cervical, que é a atlas, para constituir, então, a articulação atlanto-occipital. Fissura tímpano-escamosa. Então, está aqui essa fissura tímpano-escamosa, que serve para separar aqui toda essa fossa, que é a fossa mandibular, em uma porção anterior
e uma porção posterior. Então, nesta porção anterior se encaixa o côndilo da mandíbula para constituir a ATM. E nesta metade posterior, aqui da fossa mandibular, se intromete parte da glândula parótida. Espinha do esfenoide. Então, espinha do esfenoide é essa porção mais aqui atrás de uma espinha chamada espinha esfenoidal, que nós vamos ver também melhor numa outra figura, numa vista inferior. Na espinha esfenoidal, ou melhor, tem origem o ligamento esfenomandibular. Ele tem origem na espinha esfenoidal e se insere na língula da mandíbula. Processo pterigoide. Olha aqui o processo pterigoide, essa projeção aqui para baixo do corpo do osso esfenoide. Nesse processo, nós temos aqui duas lâminas, uma lateral, que é essa aqui, e uma lâmina medial, que é mais interna. E aqui tem uma depressão, fossa pterigoide, que é onde tem origem o músculo pterigoide medial. E aqui embaixo, vocês estão vendo aqui o âmulo pterigoídeo, um gancho que parte aqui da lâmina interna, que é onde se prende o músculo tensor do véu palatino. Fissura ptérigo-maxilar. Então está aqui nesta região, nós temos aqui esta fissura, que é a fissura ptérigo-maxilar. Fossa ptérigo-palatina é uma fossa que fica dentro aqui desta região, fossa ptérigo-palatina, onde está localizado o gânglio ptérigo-palatino. Então, essa fissura ptérigo-maxilar, ela dá acesso então a essa fossa ptérigo-palatina, formada pela lâmina perpendicular do osso palatino e pelo processo pterigoide. A artéria maxilar, depois de transitar pela fossa infratemporal, ela invade então essa fossa aqui, que é a fossa ptérigo-palatina. É no fundo da fossa ptérigo-palatina, nós temos aqui um forame, não dá para a gente enxergar, então está lá dentro, é o forame esfenopalatino, que põe em comunicação essa fossa com a cavidade nasal. Tuberosidade da maxila. Então está aqui a tuberosidade da maxila, que é essa parte posterior, aqui, atrás do último molar, uma região bastante delicada. Essa tuberosidade da maxila, ela forma a parede posterior do seio maxilar. Então, numa extração de um terceiro molar superior, principalmente se ele tiver incluso, retido, nós devemos tomar cuidado para não fraturar aqui esta lâmina, né, que é o âmulo pterigoídeo, que é onde tem inserção aqui o músculo tensor do véu palatino. Se ele se fraturar, esse músculo ele tende a abaixar. Nessa figura, nós temos aqui a sutura zigomático-temporal, novamente, eminência articular, olha aqui a eminência articular, fossa mandibular, então aqui estaria a fossa mandibular, processo retroarticular, olha aqui o processo retroarticular que protege a lâmina do osso temporal, ou seja, a porção timpânica do osso temporal. Então, esse processo impede, num traumatismo, que o côndilo vá de encontro aqui a esta lâmina. Parte timpânica do osso temporal,
Então essa parte timpânica é esta lâmina, é a parte timpânica do osso temporal. O poro acústico externo, está aqui o poro acústico externo, e processo mastoide. Olha aqui o processo mastoide do osso temporal. Nesta radiografia, chamada teleradiografia, a gente pode observar aqui então o processo coronoide, aqui o processo condilar, aqui o ângulo da mandíbula, aqui seio maxilar, aqui está a protuberância mentual, essa parte anterior, aqui região de ATM. E com isto nós encerramos então esse estudo do crânio numa vista lateral, na norma lateral.